hoje eu queria ler um texto com vocês, tá? E eu separei duas versões diferentes, eu achei muito interessante e eu fui pesquisar no original. Me permita ler aqui o meu sermão, porque eu fiz todo um roteirozinho aqui para a gente não perder muito tempo, né? Senão eu vou falar, eu sou sanguíneo, eu vou falando, se deixar eu fico a noite toda. Mas eu anotei todo aqui um trecho aqui, um roteiro, né? Para que eu possa seguir direitinho. Vou fazer também uma síntese de algumas coisas para não ter que passar muito tempo aqui. A ideia é que você seja alcançado, que você compreenda a palavra. Amém? Muito bem, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, 18, diz assim: mas todos nós, com a cara descoberta, presta atenção nisso, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Eu acho isso muito interessante porque em outra versão diz assim: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando, já não é a palavra refletir, mas contemplando, né, como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. O que é muito interessante é que a palavra grega, eu pesquisei, a palavra grega usada aqui para refletir ou contemplar, né, a glória do Senhor como no espelho, é a palavra katoptrizo. Vou botar para você aí, katoptrizo. Contemplar e refletir. Em português nós temos só a palavra, nós temos duas palavras em português, e só que no grego só usa essa palavra tanto para refletir como contemplar. Contemplar fala de fixar o olhar, né? E refletir fala de algo que é de refração, né? Refletir é a mesma palavra no grego. O que está por trás dessa verdade bíblica é o seguinte: nós com o rosto descoberto, contemplando ou refletindo a glória de Deus, né? Essa palavra katoptrizo significa a mesma coisa, contemplar, fixar os olhos ou refletir, tem sentido de refração, né? Significa que intimidade com Deus, ela vai levar você a refletir a glória de Deus. Ele diz: e nós com o rosto descoberto, contemplando, refletindo. Então é impossível refletir Deus se não contemplá-lo, né? E contemplar fala de fixar os olhos. E é interessante esse princípio da adoração, porque Salmo 115, quando o autor fala ali da adoração a outros deuses, às imagens, né? Ele fala assim: olha, tem olhos, as imagens, tem olhos para ver, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas não tocam, não sai som nenhum da sua boca, né? E ele termina dizendo assim: e tornam-se semelhantes a eles os que os adoram. Então esse princípio espiritual é muito forte na adoração. A quem eu fixo o meu olhar vai influenciar no que eu vou refletir. É um princípio espiritual por trás dessa mensagem, que a única maneira de me tornar parecido com Jesus é fixar os meus olhos. E essa palavra contemplar tem a ver também com de admiração mesmo, aquilo que eu admiro, aquilo que chama a minha atenção, a ponto de tomar toda a minha vida, né? Dele ter a primazia da minha vida, aquilo que eu mais admiro. Então, esse é interessante, esse é um ponto que eu queria chamar a atenção, que ninguém pode refletir a glória como um espelho sem parar para contemplar a presença de Deus, né? A intimidade com Deus nos leva a contemplar a sua glória, e essa glória leva a nossa vida a ser transformada. Isso é muito forte, né? E eu queria falar rapidamente aqui, eu separei dois perfis aqui para falar com você sobre o poder da intimidade, o poder da transformação pela intimidade, tá? Nessa palavra eu quero falar sobre esses dois personagens aqui, Moisés e João. Moisés é aquele que matou um egípcio e João é aquele que quis queimar uma vila inteira, né? São dois homens que foram transformados. Moisés, isso mesmo, Moisés é aquele juiz legislador lá do Antigo Testamento, o maior homem do Antigo Testamento, né? Uma figura muito respeitada pelo povo judeu. Moisés é aquele homem que foi o mediador da antiga aliança, né? Tremendo, né? Um homem que Deus disse que falava com ele face a face, e as palavras no hebraico dizem que Deus falava bochecha a bochecha, bem perto, eles eram íntimos, né? E Moisés é aquele homem que, antes de conhecer a Deus, ele foi já sentenciado à morte na sua infância, quando o faraó queria matar as crianças. Ele teve sido colocado ali no rio Nilo e foi criado na casa, né, de faraó, né, ironicamente, e ali ele aprendeu todas as artes, e ali onde ele estudou, e viveu em terra estranha a sua vida inteira. E aos 40 anos de idade, ele
agiu impulsivamente, né, e acabou matando um egípcio, e então fugiu para o deserto com medo, com vergonha e etc. Então você conhece a história de Moisés, né, um homem, eu tracei aqui um perfil de Moisés rapidamente aqui, ó, o perfil dele: impulsivo, medroso, impaciente, orgulhoso, egocêntrico, inseguro, muito parecido comigo e com você, né? Homens que eram de carne e osso como eu e você, homens que tinham os defeitos que você tem, que eu tenho, talvez piores do que nós, né? Esse é o Moisés, né? Esse é um resumo da vida de Moisés, é bem raso que eu estou falando, mas só para você ter uma ideia de como esse homem foi transformado, como João foi transformado, né? No perfil de João, a Bíblia fala muito pouco a respeito da pessoa de João, mas pelo que é dito já dá para perceber que ele não era flor que se cheire, né? João, ele foi provavelmente um dos primeiros discípulos de Jesus, tá? Contudo, antes de ser discípulo de Jesus, provavelmente ele foi um discípulo de João Batista. Não sabemos ao certo, né, por quanto tempo João passou ali com João Batista, mas a influência do grupo a qual o seu antigo mestre pertencia provavelmente influenciou, era clara, na verdade, era, na vida de João, era claro essa influência desse grupo, que eram os essênios, né, que eram homens bem radicais em relação a cumprir a lei. Eles eram radicais, né, porque naquela época o sacerdócio foi totalmente corrompido, eles se separaram, né, dessa corrupção. Homens que viviam no deserto isolado, como no caso João Batista, outros viviam em grupos separados, outros viviam até mesmo na cidade, mas todos eles tinham esse ponto em comum, que eles eram muito radicais, e você percebe, né, na impulsividade de João, a maneira como ele trata, né, a forma grosseira com que ele dá com os erros dos outros, né? Por exemplo, lá em Lucas capítulo 9, descreve um momento em que João repreende um homem que estava expulsando Jesus. Não sabemos se o homem estava fazendo o que é certo, o que é errado, o que importa é que quem esse cara pensa que é, né? João, ele tem ele age dessa maneira. Depois você vai ver, né, Lucas 9 também, lá naquela aldeia de samaritano que não quis receber Jesus, ele fala: mestre, você quer que a gente ore aqui e faça cair fogo do céu e mata todo mundo aqui? Aí Jesus olha assim: você não sabe que espírito sois. Uau! Ou seja, esse homem estava totalmente longe de intimidade, né? Ele estava totalmente fora, ele não estava entendendo qual era o lance aqui, né? E depois você vai ver lá em Marcos 10, está aqui anotado para mim, do capítulo 10, 35 ao 37, ele perguntou a Jesus se no céu ele e seu irmão poderiam sentar um à direita e outro à esquerda, né? Vê aí mais um perfil que eu posso traçar aqui da vida de João: impulsivo, arrogante, orgulhoso, crítico, impaciente, grosseiro. Viu só? Não é diferente de mim e de você. Você já se pegou nesse perfil aqui? Ixi, eu muitas vezes, né? A gente sem Deus já era. Só o Espírito Santo para gerar domínio próprio em nós, amor, longanimidade, mansidão, né? Esse fruto do que só vem do Espírito. Só Ele pode nos mudar e colocar a gente alinhado com a vontade de Deus. Então, nós estamos falando do mesmo homem aqui, o discípulo do amor, o homem que foi arrebatado ao céu, que viu a glória de Deus, que experimentou o ambiente celestial em Apocalipse 4, o homem que viu a segunda vinda de Cristo, viu a nova Jerusalém descendo do céu, vindo sobre a terra. É esse homem mesmo, né? É o próprio João. O mesmo João que antes de ter essa experiência na sua vida de transformação, ele era chamado de Boanerges, né? Filhos do trovão. Ele e seu irmão eram chamados de Boanerges, filhos do trovão. Eles não eram pessoas muito amorosas, né? Mas o que aconteceu na vida desses homens? Moisés se tornou tão íntimo de Deus e João tão íntimo de Cristo, aquele que inclinava a cabeça no peito do mestre. Ele, quando se descreve na sua carta a João, né? Ele se descreve algumas vezes como aquele a quem Jesus amava. Uau! Né? Olha o cara mais íntimo, talvez um dos discípulos mais íntimos, provavelmente, de Jesus naquele tempo. Então, diante de tantos defeitos e imperfeições, tá, desses dois personagens bíblicos, o que fez eles se tornarem o que foram, né? O que fez isso? O que aconteceu na vida deles? Provavelmente nós já sabemos que Moisés é aquele que passou tempo com Deus. João é aquele que passou tempo com Jesus, com Cristo, o Filho de Deus, a expressão exata do ser de Deus, né? O próprio Deus encarnado. Passaram tempo ouvindo a sua voz, se submetendo à sua vontade, né? Se permitindo ser transformados pela glória de Deus. Então,
eu quero terminar essa primeira parte da nossa série sobre intimidade com Deus, falando uma coisa para você. Algumas pessoas pensam que precisam estar perfeitos para serem aceitos por Deus. É como aquela pessoa que está afastada da igreja, você vai falar com ela assim, volta para Jesus, ela vai falar para você assim, quando eu parar de fumar, quando eu ficar bem, quando eu estiver bem, aí eu vou voltar. Ou então você está na igreja e você está assim, quando eu melhorar, quando eu conseguir orar 2 horas por dia, quando eu fizer jejum, quando eu fizer isso, aí Deus vai me chamar para um ministério que eu vou estar perfeito, eu vou estar bem. Enquanto a gente passa essa vida baseando o nosso relacionamento com Deus naquilo que no momento que nós estamos vivendo, né? É baseado na circunstância. Se eu estou bem, então eu estou bem com Deus. Se eu estou mal, eu estou mal com Deus. Se eu não estou bem no sentido de estar perfeito, não estou fazendo nada de errado, aí Deus está me aceitando. Então a gente baseia nosso relacionamento com Deus em que circunstância nós estamos, né? E interessante que lá em Mateus 9:12 diz que, na parte B do versículo, fala assim, sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus veio, né? Ele falou assim, eu não vim para aqueles que estão sãos, né? Que não precisam de mim. Eu vim para aqueles que precisam de mim, que precisam de médico. Na verdade, Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu não vim para aqueles que pensam que não precisam de mim. Eu vim para aqueles que sabem, que têm a consciência, que precisam de ajuda, precisam de mim, né? É quando eu digo que eu sou fraco que ele é forte. O poder de Deus opera nas nossas fraquezas. Então, Romanos 5:1-2 fala que, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada. A Bíblia fala que ele abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue. Isso significa que você não precisa estar perfeito nesse exato momento que está ouvindo a minha palavra, né? Talvez você esteja se sentindo tão fora dos padrões de santidade, mas Jesus, ele cumpriu a parte mais difícil, que era cumprir a lei, né? De estar perfeito para ser aceito por Deus. Jesus fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Nós poderíamos agradar a Deus através da lei, mas a gente, por causa da natureza pecaminosa, a gente não consegue agradar a Deus. Então Jesus veio e viveu a vida que você deveria viver. Ele substituiu você e agora, por causa do seu sangue derramado na cruz, a morte que nós deveríamos viver, ele morreu a nossa morte, viveu a nossa vida, né? Com a sua morte ele pagou toda a nossa dívida e com a sua vida ele creditou na nossa conta todas as bênçãos de Deus sobre alguém que cumpre a sua lei. Isso não é forte? Agora a palavra de Deus diz que nós fomos justificados pela fé, ou seja, ele nos declarou justos e nos absolveu da sua condenação. Justificados pela fé temos paz com Deus, como diz em Romanos. Então, quando ele diz que nos declara justos, a Bíblia não fala que nos tornou justos, mas declarou justos. O que é isso? Ao olhar para o sacrifício da cruz, Jesus substituindo você, morrendo a sua morte, vivendo a sua vida, então ele olha para nós, Deus olha para nós como juiz, e ele então declara você justo, absolvido de toda condenação. Agora, declarar justo é justificação. Tornar justo é santificação, é um processo que agora você é justificado pela fé, você está livre do pecado, livre da condenação, livre da influência do pecado. Agora você não está mais debaixo da lei do pecado, mas debaixo da graça de Deus. Agora você tem o poder, né, a liberdade de escolher o que é preciso escolher, o que é certo, porque agora o pecado não tem mais domínio sobre você. Agora você pode caminhar em obediência a Deus. Agora você não é mais filho da desobediência. Agora você é filho do Pai. Você foi resgatado do vosso fútil procedimento. Você foi resgatado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor, como diz lá em Colossenses. Então agora você foi declarado justo. Mas não significa que quando você aceitou Jesus, você ficou perfeito. Agora estou perfeito. Agora não é isso. Agora você pode ter relacionamento com Deus, porque é somente se aproximando dele. É somente contemplando a sua glória, fixando o seu olhar, que vai acontecer o catoptrizo na sua vida. É quando você fixar o seu olhar, e à medida que você vai fixando o seu olhar nele, contemplando a sua glória, essa glória vai influenciar a sua vida, vai tocar a sua vida, e você vai passar a refleti-lo, catoptrizo, a glória de Deus, vai refletir a imagem de Deus na sua vida. Isso significa que você estará sendo curado, restaurado, né? E cada dia mais salvo dos seus pecados. O pecado vai perdendo mais a força na sua vida e você vai se tornando cada dia mais parecido com Jesus.